A pergunta agora é: tentamos em nosso grupo tirar a imagem errônea de pedofilia que imputaram ao Ageplay e seus praticantes. O que pode nos dizer para ajudar? Olha, é engraçado isso, né? É engraçado como as pessoas têm a capacidade de ver um mesmo assunto, uma mesma coisa, por ângulos tão diferentes, e que são capazes de levar uma mesma coisa, às vezes praticamente óbvia, a um limite fundamentando, de forma fundamentada, inclusive, para direções completamente diferentes. E eu estou falando isso como uma característica humana, que se a gente parar por um momento para lembrar, vamos lembrar, Supremo Tribunal Federal. Aí tem uma lei que trocentos deputados votaram, publicaram, então tem a lei, foi feita uma constituinte, a lei está lá. E aí, de 11 juízes, 5 pensam de um jeito, 5 pensam de outro, um pensa mais ou menos de um lado com divergências e um pouco do outro lado. Uma mesma lei, texto. Aí eu me pergunto, que raio de texto é esse, tão mal escrito, que permite uma interpretação? Eu acho que ou as pessoas têm problemas de interpretação, ou quem escreveu tem problema de exteriorizar seus pensamentos. Caramba, não é só isso. Você vê, por exemplo, quer dizer, vocês devem ter um livro que foi escrito há bastante tempo chamado Bíblia. Bíblia é um bom livro, não é? Aqui, eu não estou entrando no mérito de ser um bom livro em relação a outros livros, como o Corão, a Bíblia. Mas com o Corão acontece igual. Parece que deve ter sido bem escrito, né? Mas olhem quantas linhas divergentes usam esse mesmo livro como fundamento, né? Porque se fosse, porque esse livro, a Bíblia, é a Bíblia da Igreja Católica. Será? Mas aí chegou um rei. Não, antes disso, teve um cisma e a igreja se dividiu entre a Igreja Católica Ortodoxa e a romana, do Vaticano. E depois disso, um rei inglês, o quê? Eu não posso me divorciar? Aí ele criou a igreja dele, anglicano, né? É bom ser rei. Poder é uma coisa bem legal quando você o tem na mão. Isso é um bom assunto para um debate, para um programa, sei lá, também. Então, eu brinquei com o Corão, não é uma brincadeira, respeito o livro da melhor qualidade, mas tem gente que acha que no Alcorão está escrito que se você se colocar um colete cheio de dinamite e se explodir dentro de um restaurante cheio de gente e matar 60 pessoas, ou de uma igreja, ou de quem quer que seja, você vai para o céu deles. Eu estou falando isso não com conhecimento de causa de ser muçulmano, mas eu já vi, quando é bom quando você vê bastante programas de notícias, na época que teve alguns atentados, então vinham pessoas representantes da igreja da fé muçulmana falar: isso não é ser muçulmano, eles vêm errado. Então, aqui eu não estou aqui falando isso tudo, essa entrada toda, esse fundamento todo, não foi para falar de religião ou do que quer que seja. Foi para falar de como os seres humanos são capazes de divergir diante de uma mesma coisa, às vezes até óbvio, né? Então, talvez seja por ter um pouco a ver com cultura, talvez outra por época, então, quem sabe por percepção, né? Mas em geral tem a ver muito com o que a pessoa acredita. Então ela não consegue ver a coisa sem ter uma leitura muito pessoal. Bom, isto tudo posto, sim, eu vejo de vez em quando pessoas que acham, presumem, que Ageplay
é uma... é como se você tivesse estimulando as pessoas em direção da pedofilia. Vamos lá. Primeiro, age play é grande. Vamos falar de pedofilia antes. Pedofilia, para começar, não é crime. Não sei se vocês sabem, se alguém já se preocupou em pesquisar sobre isso, eu fui. Pedofilia é uma doença. O crime é o de abuso. Entendeu? Então, quando você tem qualquer relação com menor de idade, tem várias maneiras que este crime se configura. Entende? A pedofilia, filia, é o amor próximo, é a proximidade. Né? Tem várias palavras que usam esse termo filia colados. E simplesmente ele não tem uma conotação sexual direta, a princípio. Inclusive, isso é pesquisado, a maioria dos pedófilos que a proximidade não está nem pensando em sexo. Não que não tenham. E não que não tenham pedófilos abusadores. Porque a maioria dos pedófilos não é abusador, porque eles vivem isso. É que nem quando você vive a sua fantasia secretamente. Ninguém está sabendo. Então, por exemplo, vamos falar de um outro crime, a necrofilia, né? O sexo com cadáveres. Existe gente que gosta disso. Mas enquanto a pessoa sonha com isso no seu coraçãozinho, enquanto ela não cruza a linha, enquanto ela não abusa de um cadáver, né? Ela não cometeu crime. O que está dentro da cabeça das pessoas é uma coisa inatingível. Aliás, falando com meu amigo Christian Sword of Gore, ainda nesse fim de semana, num debate fantástico, eu falei para ele assim, olha, eu não acredito que exista maneira, eu vou duvidar de um psicólogo que chegue e diga, eu consigo mapear um ser humano, eu consigo ler, eu consigo entender, porque não consegue. Você não vai saber. A pessoa que está do seu lado uma vida inteira pode ser um pedófilo. Aliás, eu acho que tem alguém assistindo isso aqui que teve um caso parecido. Né, Blue? Qualquer coisa, depois você conta a sua história para eles. Já tem essa história da Blue no meu canal. Viveu não sei quantos anos com uma pessoa para descobrir que essa pessoa não era bem aquilo. Aliás, isso é uma coisa até genérica, né? E fácil de acontecer, tanto que criaram uma Lei Maria da Penha para isso. Por causa de parceiros de longa data que você achava que conhecia e de repente você viu que não conhecia. Então, vamos começar com a pedofilia. Pedofilia é a vontade de estar perto, de se relacionar com crianças, por não ter a capacidade de se relacionar com adultos. Isso é uma doença. Tem que tratar. Só que se o indivíduo sabe, se ele reconhece assim, sim, sou doente, sim, preciso me tratar, e ele vai procurar um psicólogo, vai procurar tratamento, não se relaciona com crianças, ele é só uma pessoa que podia ter qualquer outra doença psicológica que está se tratando, porque ele não cometeu crime algum. Ele comete o crime com o ato. O crime é o ato, não é o pensamento. Aliás, a gente pensa cada coisa, né? Atire a primeira pedra quem nunca teve um pensamento esquisito. Ora, eu nunca tive um pensamento esquisito. Peraí, só esse já é um pensamento esquisito. Para mim. Voltamos para o assunto da percepção, né? O que é esquisito para mim pode não ser para você. Esquisito devia ser uma palavra que demonstrasse algo bizarro. Mas o que é bizarro para mim pode não ser para você. Então, isto posto, estabelecemos o que é pedofilia, é age play. O que é o age play? Play. Play é uma palavra do inglês muito interessante, que ela tem uma ampla gama, aliás, muitas palavras no inglês têm isso, né? Uma ampla gama de possibilidades de uso. Mas o play, no geral, é o jogar né? Mas engraçado, né? Você dá play na música, play, para tocar a música. Então tem o sentido de participar, de jogar, de fazer de conta, né? De viver aquilo. Seria uma tradução livre para tentar chegar onde eu quero chegar nessa explicação. Não dá. Bom, já vou deixar esse não dá por último. E no age play você tem várias camadas de possibilidade, porque você tem
ele é basicamente a interação na diferença de idade, que pode ser em vários níveis. Você tem aquela criança que gosta de ser tratada como bebê, com fralda, carrinho de bebê, com bercinho, talquinho. Existem e tem, depois eu vou falar, é interessante porque existe um tipo de específico de ageplay dentro do BDSM que envolve humilhação, que é uma mistura de escravização com humilhação, escravização e infantilização forçada, porque a pessoa ela é colocado nela umas luvas que fecham a mão e ela não consegue abrir a mão, sabe? Existem mordaça chupeta. É uma mordaça, uma chupeta. Então a pessoa fica, entre aspas, obrigada a passar por toda aquela rotina de um bebê. E também tem outras idades, né? Tem ali da faixa dos 4 aos 8, tem dos 8 aos 12, tem dos 12, 13 aos 17, que é onde eu gosto, que é das lolitas. Assim, 15, 16, 14, 15, 16, 17 é a faixa do ageplay que eu gosto. Sainhas plissadas, roupinha de colegial. Play, jogo. Vamos, ageplay, jogo de idades. Como que isso pode se conectar a uma coisa que é pedofilia? Como? Que você precisa ter a criança, não a imagem da criança. O pedófilo, ou a apologia à pedofilia, quando você faz apologia à pedofilia, você está fazendo apologia ao relacionamento mais íntimo com menores de idade. Crianças. Não com 16 anos não é pedofilia. Tem outra configuração legal. 14 anos não é pedofilia, tem outra configuração. Pedofilia é até uma certa faixa de idade, que é criança. Agora, como que uma mamãe, que é uma brincadeira, vai encontrar naquele cara barbado, de 50 anos de idade, de fralda, alguma relação com criança que não seja na fantasia da brincadeira. Porque não tem a criança, não é? É uma coisa tão idiota pensar isso quanto você relacionar pet play com sexo com animais, com a bestialidade, Quer dizer, aquela mocinha vestido de cachorro, eu tenho um tesão tão grande por fazer sexo com animais, que eu pego a minha parceira, faço ela se vestir de cachorro. Mas não é igual, mas não é nem parecido. Né? Então, essa resposta é meio grande, mas o que eu posso dizer é o seguinte: é uma ideia errônea essa de que o ageplay tem alguma coisa remotamente que não possa acontecer, porque seres humanos são assim, muitos. Não que não possa existir alguém infiltrado no BDSM que vá brincar de ageplay e seja pedófilo. Só que não existe uma relação de causalidade visível, nem intrínseca. Não tem como você achar que uma moça de 40 anos que tá para quem gosta, ou, no meu caso, para a minha parceira que tem 35 anos de idade, que ela está de saia plissadinha, eu vou achar que ela tem 16 anos de verdade. Não dá, né? Na hora da brincadeira vale tudo. Mas o que eu posso fazer? Ignorem. Porque vocês nunca vão conseguir ir contra uma maré da oposição sistemática. Sempre vai ter alguém que provavelmente tem alguma vontade latente, né? Quanta gente que brigou, que foi anti-homossexualismo durante tanto tempo ferrenho e depois se descobriu que era homossexual. Alguns até assumiram, não, eu era investido e era uma briga que eu tinha contra mim, então eu exteriorizava. Ignorem completamente, viva a sua vida e que se dane. Porque isso é uma coisa tão idiota essa campanha, quanto uma outra campanha que eu já ouvi de certas mulheres achando que dominadores são abusadores. Não que não existam homens abusadores infiltrados. E tem mulheres abusadoras também. Mas dominador
é um dominador, ele é um protetor, não um abusador.